Olá, que tal, amigos? Shabbat Shalom para todos. Que o Eterno, o Elohim de Abraão, de Isaac, de Israel, vos abençoe, nos abençoe poderosamente. Baruch Hashem. Nós estamos hoje, dia 1º de fevereiro de 2025. Nós vamos completar hoje 397 oração diante dos muros de Jerusalém. Hoje estou um pouquinho gripado, mas nós vamos orar pela Shalom do nosso povo e vamos finalizar a parte do estudo de Tiago Hassadik e Yaakov Hassadik, Tiago justo, né? Ele era o irmão de Yeshua, foi escolhido para ocupar o lugar, né, de liderança no judaísmo nazareno, o caminho. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos. Você pode conferir depois, muito interessante, porque Yeshua, ele não veio criar nenhuma religião, mas ele veio seguir o segmento bíblico do judaísmo bíblico, né? Não o judaísmo que hoje a gente escuta, é o judaísmo criado pelos homens, né? Dirigido pelos homens e fora da Torá, fora do Eterno. Então tem que tomar cuidado, porque tem pessoas que não creem em Yeshua, que nega Yeshua. Se for os judeus natural, nós devemos até levar em consideração. Agora, se for um converso que não aceita Yeshua, então não deve nem escutar. Converso é aquele que era pastor, cristão, e conheceu Yeshua, aí começa a estudar, aí depois nega o Salvador. E aí quer se tornar o ortodoxo. Como os judeus lá de Israel, que não aceitam Yeshua, e querem dar aula de que o Messias não veio. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de pregação que está sendo levado. Então nós temos que crer na Torá e na Brit Hadashah, nas escrituras, nas 5 primeiras escrituras, que é a Torá, e na Brit Hadashah, o pacto que o Eterno enviou Yeshua. O Eterno não enviou lá no início Adão, no início não enviou Noé, Abraão, vários homens de Emuná para fazer pacto com ele, para representar ele na terra. Então ele enviou Yeshua. Olha, eu vou fazer um pacto que jamais vai ser quebrado. Fazer um pacto que o mundo inteiro vai reconhecer que o meu filho vai vir, eu vou enviar ele para ser perfeito e todos vão ter que servi-lo. Então é isso que as pessoas não podem negar Yeshua, jamais. Bom, vamos falar aqui de Tiago, daqui a pouco nós vamos voltar mais desse tema. Olha que interessante. Nós paramos no capítulo 5, versículo 13, a tefilá da Emuná, confissão e oração uns pelos outros. Olha o espírito do líder: a oração da fé, a confissão e a oração um pelos outros. Olha a liderança de Tiago. A liderança de Tiago, você pode ver que ele não era materialista. Pega um líder de uma igreja grande hoje, pega o líder de uma igreja hoje e olha o caráter desse líder e olha o caráter do líder Tiago, Yaakov Hassadik. Olha que diferença, viu aqui? Em poucas palavras, o livro de Tiago é pequeno, mas ele mostrou que o caráter dele era de salvar, de levar as pessoas a Torá, levar a pessoa a reconhecer Yeshua como Mashiach. Aí está. Olha que interessante.
Vamos falar aqui a parte final e depois vamos falar como foi a morte de Tiago, Yaakov Hassadik. Bom, vamos lá. E se o homem de vocês estiver em aflição, deve orar. Se está feliz, deve cantar. E se alguém adoecer, olha só, chamem os anciãos da congregação e a oração por ele o ungirão com óleo em nome do Senhor. Então pode ungir com óleo? Pode. Porque está aqui, ó, o líder dos nazarenos, um dos líderes dos nazarenos, chamado Tiago, escolhido pelos 12 Talmidim, irmão de Yeshua, ele estava falando aqui que se tiver alguém enfermo, doente, chame o ancião da congregação e ungirão com óleo no nome do Senhor. Eu tenho óleo de oliva, eu trouxe aqui, estou levando 5 litros de óleo de oliva. Claro que a gente vai usar para alimentação, que a gente come muito com azeite. Mas se o enfermo estiver doente, uma pessoa estiver doente, precisa da unção com óleo, vamos fazer, podemos fazer. E ele fala, e a oração da emuná curará aquele que está enfermo. O nosso Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, lhe serão perdoados. Então a unção com óleo não era só para ungir reis no passado, naquela época. A unção com o óleo de oliva, também era para cura, era para a sanidade. No judaísmo nazareno, o caminho, usava-se o óleo para ungir os enfermos. Também, olha só, e confesse as suas transgressões, versículo 16, uns aos outros e orem pelos outros, para serem curados, porque grande é o poder da oração que um sadik ora, um justo. Sadik, quem é o sadik? O sadik é aquele que guarda a Torá. Nós devemos, para se tornar sadik, um sadik, temos que ser justo diante do Eterno, justo com as pessoas, principalmente justo com o Eterno, ser fiel ao Eterno, obedecer a Torá, ter caráter, o homem, a mulher ter caráter. Pecar, todo mundo peca, mas quando a gente cai em si, peraí, não, eu não vou cometer mais esse erro, eu vou me consertar. Então nós temos que nos consertar. Queremos ser sadik, justo, então vamos nos consertar. Também, versículo 17, também Elias, era um homem, era um filho do homem, como o mesmo sentido de nós, que nós, e orou para que não descesse chuva sobre a terra, e não caiu por 3 anos e 6 meses. Baruch Hashem. Olha o que Elias, ele estava sendo muito perseguido. Depois nós vamos falar sobre Elias. E Elias orou e 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. A oração, a oração de emuná, de fé, ela pode levantar o enfermo, pode curar, pode fechar a porta, pode abrir porta. E orou outra vez, e o céu deu a chuva, e a terra deu seus frutos. Versículo 18. O dever de ajudar os irmãos que estão se desviando do caminho da verdade. Nós temos que alertar as pessoas que se afastou do evangelho, se afastou do catolicismo, se afastou da igreja que você frequenta, você se afastou de tudo. Mas começa a estudar a palavra, vamos orar juntos, nós vamos estar em oração todos os dias,
Enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou estar em oração pela paz de Jerusalém. Enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou estar em oração pela paz de Jerusalém e por todas as pessoas que querem, que precisam de orar. Nós estamos com esse propósito. Meus irmãos, se o homem de vocês errar o caminho da verdade, e o homem fizer com que ele retorne de seu erro, deve saber que aquele que faz retornar um pecador do erro, do seu caminho vivificará a sua alma da morte e apagarão uma multidão de seus pecados. Baruch Hashem. Essa foi as últimas palavras do livro de Tiago. O que Tiago, para finalizar, Tiago estava aqui levando as pessoas que erraram, desviaram do caminho da verdade. Qual que é o caminho? O caminho é Yeshua, pessoal. O caminho não é religião. O caminho é Yeshua HaMashiach, o Messias de Israel. O Yeshua nunca foi chamado de Jesus em Israel. Por isso que nós devemos chamar pelo nome original. Enquanto você ainda não conhece a identidade dele, você vai continuar falando Jesus. Não é por isso que as suas orações não vão ser ouvidas, não é por isso não, nada disso. Mas você deve conhecer a identidade dele. Roma, a Igreja Católica Romana, nos enganou toda a vida. A Igreja Católica nos enganou e depois as evangélicas também nos enganou, porque eles receberam os ensinamentos de Roma. Eles receberam o ensinamento de Roma. Então nós temos que sair de Roma, quebrar o pacto com Roma e fazer o pacto com Deus de Israel. Por isso que Tiago fala bem claro, meus irmãos, se um homem de vocês errar o caminho da verdade. Então muitos de nós erramos o caminho. Os ensinamentos que recebemos, a doutrina que nós recebemos. E se o homem fizer com que ele retorne, olha Tiago falando do retorno, da tejuvá, volta, passa a ser um talmidim de Yeshua, do Messias, do nome verdadeiro de Jesus, seja um talmidim, estuda o livro de Atos dos Apóstolos, e você vai ver como eram os talmidim de Yeshua, os discípulos de Yeshua. Então nós queremos aqui preparar as pessoas. Eu quero mandar um abraço para a senhora Carmen, lá de Maldonado, do Uruguai. Ela deixou uma mensagem muito bacana quando a gente estava fazendo um vídeo. E ela disse assim, quando o senhor tiver um lugar físico para buscar, né? Ela não colocou Deus de Israel, mas eu sei que é, né? Ela falou que sai de lá do Uruguai para vir aqui para participar do serviço conosco. Olha só que bacana. Isso aí incentiva a gente. Está nos incentivando. E por isso que eu estou indo para casa e vou servir o Eterno. Vou trabalhar perto de casa. Não vou estar viajando muito longe, mas eu vou servir o Eterno. Porque é uma missão que o Eterno nos deu. O Eterno nos deu essa missão de viver essa emuná. Então, se você quer voltar para o caminho da verdade, eu quero voltar para as raízes verdadeiras, bíblicas da fé. Não é religiosidade, não. Você que diz assim, olha, tem muitos ensinamentos na minha igreja que eu não concordo. Tem muitas coisas que não é antibíblico. Então, ouça o que o líder
irmão de Yeshua, falou aqui, ó, meus irmãos, se o homem de vocês errar o caminho, nós erramos o caminho. Muitos erraram o caminho, mas pode voltar. Você errou o caminho, eu errei o caminho. Eu estava caminhando em direção de Roma, mas agora estou caminhando em direção a Jerusalém. Então caminha em direção a Jerusalém. E o homem fizer com que ele retorne o seu caminho, deve saber que aquele que o faz retornar, um pecador do seu erro, do caminho, vivificará sua alma da morte e apagará a multidão dos seus pecados. Então vamos fazer tejuvá, vamos retornar para a congregação do primeiro século, a congregação dos nazarenos, a comunidade dos nazarenos do primeiro século. Nós temos que voltar rápido, porque a vinda do Mashiach está aí. Bom, nós vamos orar daqui a pouquinho, já estamos preparando, mas eu quero agora finalizar como foi a morte de Tiago, mártire, um dos primeiros, mártire, irmão de Yeshua, líder dos nazarenos, da comunidade dos nazarenos. Olha só. Um escritor, que nós até falamos dele aqui, Egésipo, relata a morte de Jacov, Tiago, irmão de Yeshua, asseverando que em Pessah, na Páscoa, estavam reunidos muitos judeus e gentios no Beit Hamidash, no templo. Então eles estavam reunidos, muitos judeus no templo. Então alguns escribas, olha só, os escribas e fariseus puseram Jacó no alto do templo para convencer a população de que Yeshua não era o Mashiach. Olha só. Olha o que os fariseus, que era contrário à obra de Yeshua, os escribas e os fariseus, era contrário à obra de Yeshua. Nós falamos aqui que havia dois tipos de fariseus, e vamos falar mais para frente. Havia os fariseus do amor e os fariseus do ódio. Os fariseus do amor apoiavam o ministério de Yeshua. Os fariseus do ódio, que eram esses aqui, que era que participava de outras doutrinas, era do ódio, da casa de Shammai, esses fariseus da casa de Shammai tinham ódio dos nazarenos. Por isso que eles puseram Jacó no alto do templo, e alguns escribas mandaram eles negar Yeshua como Messias. Contudo, Jacó pregou, Tiago pregou com autoridade e ousadia, declarando que Yeshua é o Mashiach e que há de voltar sobre as nuvens do céu. Nessa ocasião, olha só, muitos creram na mensagem de Tiago e Jacó e louvaram o filho de Davi. O que levou alguns escribas e fariseus a jogá-lo de cima do templo. Como Jacó não morreu com a queda, foi apedrejado. Olha só. Olha que líder. Será que o seu líder está disposto para morrer assim também, falando de Yeshua? Olha só que interessante. Mas ele, Jacó e Tiago, virando-se, ajoelhou-se e disse: eu te peço, Senhor Adonai, Elohim, Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. E quando estava apedrejando, um sacerdote dos filhos
Recabe, filho de Recabim, os quais o profeta Jeremias havia dado testemunho, gritava dizendo: Parai, parai, que estáis fazendo? O justo roga por vós. E um dos tecelão agarrou o bastão que batia no pano e deu com este na cabeça do justo. E assim foi que sofreu o martírio. E enterrando naquele lugar, junto ao templo, ainda se conserva sua coluna naquele lugar, do lado do templo. Jacó e Tiago era um testemunho veraz para os judeus gregos de que Yeshua é o Mashiach. Baruch Hashem. Olha que interessante. A morte de Jacó, de Tiago, irmão de Yeshua, os emissários, os apóstolos, se reuniram de escolher um novo líder. Olha só, nós vamos parar por aqui. Então, com a morte de Tiago, eles se reuniram. Peraí, a nossa comunidade, o nosso movimento não pode ficar sem um líder fisicamente. Então, eles prepararam Simão, primo de Yeshua. Então, nós vamos falar mais na próxima oração, tá bem? Então, esse era o movimento. Então, não foi... Isso é muito interessante para que a pessoa possa entender que não foi a Igreja Católica que fundou a primeira congregação, a primeira igreja, não foi a Igreja Católica. A Igreja Católica mentiu. E não cai no conto da Igreja Católica, não cai, porque ela mentiu, ela está mentindo. A verdade está vindo à tona. E Yeshua diz: conhecereis a verdade vos libertará. O primeiro líder não foi nem Pedro, não foi um papa, mas foi Tiago e Jacó, o justo. Jacó Hassadik, o justo, Tiago, o justo, foi o primeiro líder da comunidade do Nazareno, que está lá no livro de Atos. Lê o livro de Atos que você vai entender. Vamos orar pela paz de Jerusalém. Graças a Adonai por esse entendimento. Te damos Baruch Hashem por ti, Adonai. Pelos méritos de Yeshua HaMashiach, nós estamos diante da tua presença. Graças por esse estudo do Tiago, entendemos que ele foi o primeiro líder, não foi Pedro. Então a Igreja Católica está sendo desmascarada agora, porque ela mentiu para a gente que foi Pedro o primeiro Papa, mas é mentirosa essa Igreja Católica. Então liberta aqueles que querem ser libertos, aqueles que querem sair de Roma. Ó poderoso de Israel, nos dá intrepidez, inteligência, sabedoria, que desde a serra do Espírito Santo nós vamos levantar a primeira congregação. E Talmidim espalhado para tudo quanto é lado do mundo afora. Ó poderoso de Israel, nos unge com teu Ruach HaKodesh. Te peço a tua direção, teu Ruach HaKodesh possa nos guiar, nos orientar. Agora sim, papá. Padre eterno, nós estamos diante da tua presença. Queremos apresentar a nossa casa, nossa vida, nossa família, nossos filhos, família, mulher, filho, esposa. Apresentando essa senhora, o marido dela, esposo, toda essa casa, toda essa família. Nós nos unimos agora em espírito e em verdade para entregar nossas vidas diante de ti. Poderoso de Israel, que a tua mão, o teu braço estendido seja conosco, avivando, fortalecendo, curando, restaura os enfermos, restaura a saúde dessa pessoa que está doente, essa pessoa que está acamada, essa pessoa que está perturbada, que os cheirinhos, os espíritos malignos sejam repreendidos agora em o nome de Yeshua HaMashiach. Receba cura, libertação, sanidade, e que em o nome de Yeshua todo mal seja repreendido. Ó poderoso de Israel, pelos méritos do nosso Salvador Yeshua, nós oramos pela paz do teu povo.
Visita Israel. Visita os judeus ortodoxos. Aqueles que ainda não creem na tua palavra, que não creem em Yeshua como Mashiach. Visita aqueles que creem em Yeshua e é perseguido lá em Israel. Ó poderoso de Israel, visita eles. Revela para eles que Yeshua já veio. E quando ele vir, ele vai vir para reinar os 1000 anos aqui na terra, restaurar tudo. Unir as duas casas, a casa de Judá, a casa de Israel. Ó poderoso de Israel. Eu oro para aqueles judeus que ainda não conhecem, judeus natural. E liberta o teu povo do engano. Não deixa essas pessoas ser enganadas por aqueles que negaram Yeshua. Que essas pessoas não venham nem ouvir os que negam Yeshua, não. Aqueles que fizeram a conversão ao judaísmo sem aceitar Yeshua, que eles não venham dar ouvido, não. Porque Yeshua é o Mashiach, é o Messias de Israel. Poderoso de Israel, te peço, fortalece a fé de cada um de nós. Liberta essas pessoas de todo engano. Quando ela se dá conta que a pessoa nega Yeshua, ela não vai escutar mais. Pode ter muitas palavras bonitas, ensinamento bonito, mas se negar Yeshua, não vale a pena escutar. Ó poderoso de Israel, eu oro pela paz de Jerusalém. Eu oro pelo Israel. Visita Israel sobre a terra, sobre o mar, sobre o ar. Guarda o estado de Israel. Guarda, abençoa os soldados das forças de defesa de Israel, todos os ministros, desde o maior ao menor, cada habitante, mais de 9 milhões de habitantes, que o Senhor possa restaurá-los, abençoá-los. Abençoa Jerusalém, que haja paz sobre os teus muros, ó Jerusalém. Nós determinamos para que volte o teu santo e bendito nome, e Shabbat Shalom. Graças ao Eterno. Bom, nós estamos ainda em viagem, é longa a viagem, são 2.800 quilômetros. Então vamos descansar bastante para amanhã. Já está em casa, descansar com a família. E nós vamos estar fazendo um vídeo muito especial quando eu chegar em casa. Eu queria que você acompanhasse esse vídeo, tá bem? Que o Eterno possa te abençoar esse Shabbat. Oremos e tenhamos comunhão nesse dia todo especial. Shabbat Shalom. Até a próxima oração. Shalom.